Meu amado irmão, graça e paz. Eu já iniciei perguntando, será que é possível agradar a Deus de uma forma tal que venhamos a nos destacar no meio da multidão? Que quando Deus olha aqui para a terra, Ele possa lembrar de você, porque você o agrada, porque você é aprazível diante de Deus? Já se perguntou por que Deus nos ama? Isso é fato. Deus nos ama e nos ama muito. Mas será que Ele gosta? Porque há uma diferença entre amar e gostar. O amor de Deus é incondicional, ele não tem barreiras, ele não está condicionado ao nosso comportamento. Esse é o amor. Mas será que ele se agrada de nós aqui? E é possível, de alguma forma, agradar a Deus de uma forma que ele se sinta muito amado e querido por nós? Porque para isso, para agradar alguém, é necessário conhecer esse alguém, para saber quais são os seus gostos, quais são as suas vontades, os seus desejos, quais são as suas características e assim poder agradá-lo. Já imaginou? Você vai receber uma visita e prepara um churrasco, uma picanha, algo maravilhoso, e a pessoa, quando chega, ela diz: olha, eu sou vegetariano, me desculpe, mas eu não vou comer. Agradeço, mas eu não vou comer. Eu tenho certeza que você deu o seu melhor, mas do jeito errado, e a pessoa, apesar de ter se sentido querida, importante, você não conseguiu agradá-la do jeito dela. Por quê? Porque não a conhecia. Então vamos dar um mergulho nas Escrituras para compreendermos um pouco mais de Deus e como poder agradá-lo de verdade. Não bajular. Deus não quer bajulação. Deus não está buscando bajuladores, mas pessoas que o adorem em espírito e também em verdade. Jesus, por exemplo, ele disse em João, capítulo 8, versículo 29, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, ele sabia disso. E ele fazia o que agradava ao Pai. E o Pai sentia-se bem em estar com Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia o que lhe agradava. Eu sei que você ama pessoas e nós somos recomendados pela Bíblia a amarmos inclusive os nossos inimigos. No entanto, não temos prazer e não nos sentimos atraídos em ficarmos perto de pessoas que são desagradáveis, de pessoas que são tóxicas, de pessoas que são totalmente o oposto daquilo que fazemos ou daquilo que pensamos. Então, essas pessoas acabam nos repelindo. E devemos tomar cuidado porque, apesar de Deus estar em todos os lugares, Ele não se manifesta da mesma maneira, na mesma intensidade, em todos os lugares. Há lugares e em pessoas que Deus se manifesta de forma diferente, de forma distinta. Isso é fato. Eu pergunto, você tem chamado a atenção de Deus para si, para que Deus se manifeste de uma maneira mais sublime, mais real diante de você, na sua família, no seu coração? Para que você tenha uma ideia que isso é possível, nós temos lá no Velho Testamento, no livro de Jó. Jó era um homem que chamava a atenção de Deus. Para que possam se lembrar, eu tenho aqui Jó, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. E também lá no capítulo 2, ele fala de novo. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, ou seja, os anjos, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No mundo inteiro, em todo o planeta Terra, Deus ele diz: ok, Satanás, enquanto você estava lá na terra, você observou ao meu servo Jó. E aqui ele coloca características. Jó, ele é alguém que respeitava a Deus, é um homem íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. E a Bíblia diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele se destacava, ele agradava a Deus, ele chamou a atenção de Deus pela sua vida. E você tem chamado a atenção de Deus para a sua vida? Eu gostaria de refletir com você
E aqui eu tenho algumas passagens. Por exemplo, Atos capítulo 10, versículo 34 e 35 diz: E abrindo Pedro a boca disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é fato. Tá? Para Deus não tem problema em rico, pobre, em branco, negro, asiático, americano, não há problema. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Eu vou repetir, porque isso aqui é chave. Essa passagem, ela é um divisor de águas. Deus não faz acepção de pessoas em lugar nenhum. Então, em todo o planeta, se houver uma pessoa que seja, em qualquer nação, temente a Deus e que faz o que é justo, essa pessoa é agradável a Deus. Que significa que o japonês pode ser agradável a Deus, que o coreano pode ser agradável a Deus, que o brasileiro, que o paraguaio, que o argentino pode ser agradável a Deus. Eu pergunto, você é agradável a Deus? Ele não faz acepção de pessoas. Então está aberto a oportunidade de você agradar ao Senhor de coração. É muito bom ser agradável. Tenho certeza. Quando alguém faz o bolo que você gosta de comer, ou aquele café da manhã especial, ou te leva para determinado restaurante, ou traz para você aquele presente que você tanto gosta e você se sente amado, se sente querido, vai, puxa, pensou em mim. Essa pessoa me estudou, procurou saber qual era o meu gosto, a cor que eu gosto e trouxe. E isso é algo maravilhoso. Deus ele também espera que homens e mulheres sejam justos, que o agradem, que o conheçam. E isso é muito bonito. Então, em primeiro lugar, seja humilde e tenha integridade. Ou seja, sinceridade. É o que tinha em Jó. Devemos também ter. Conta-se a história da parábola em Lucas 18, a partir do verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito a mão, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado, perdoado, para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meu amado, não ache que você é grande coisa diante de Deus. Não ache que Deus está ali batendo palmas para você, porque com uma atitude dessa, aí você está repelindo a presença de Deus na sua vida. Você tem que entender a sua pobreza de espírito, a nossa pobreza de espírito, e entendermos que é somente pela graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia que não fomos consumidos. Que a graça, ela é aquele canal que nos leva ao céu, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, porque é um favor imerecido. A Bíblia diz em Hebreus 3,12: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana a Deus. Deus está buscando um coração íntegro, sincero e também humildade. Sem isso, é impossível agradar a Deus. Ou você é sincero, ou você não atrairá a presença de Deus para si. Deus ama um coração sincero. O cobrador de impostos estava sendo sincero, seu coração estava sendo rasgado para com Deus. Deus não espera que sejamos perfeitos, Ele sabe que perfeitos seremos somente na glória. Deus espera que sejamos sinceros para com Ele. Então seja sincero e confesse a Deus se está triste, se está com raiva, suas fraquezas, os seus pecados. Seja humilde diante de Deus e não fique escondendo de Deus os seus defeitos, mas apresente-os lá no trono da graça para que Deus possa, no tempo dele, ir libertando de cada um dos seus pecados, fortalecendo diante das suas fraquezas.
E não fique lá se jaquitando, se orgulhando, porque você vai à igreja, porque você tem uma Bíblia, porque você tem pinta de cristão, mas que você seja realmente humilde diante de Deus e não tente esconder dele os seus pontos fracos. Em segundo lugar, Jó, ele se desviava do mal, ou seja, santificação, santidade. Hebreus 12:14. Seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Para entrar na presença de Deus, para ver a Jesus, é necessário a santificação. A santificação, ela tem 3 passos. E o primeiro dele é quando você entrega a sua vida a Jesus. E quando o Espírito Santo, que ele é santo, começa a santificar as nossas vidas. Sem isso é impossível. E durante a nossa caminhada aqui estamos nos santificando. Ou seja, estamos nos separando do mundo para Deus. E isso é muito, mas muito importante. E Jesus era essa pessoa. Uma pessoa santa, que se separava do mundo, que se apartava da impiedade. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A santificação. Você se consagrando a Deus. Não adianta você se tornar um religioso se você não está santificando a sua vida. Se a sua vida continua suja e podre. Se o pecado para você ainda é um estilo de vida. Se você alimenta alguns vícios na sua vida. A sua religião é vã. A Bíblia diz que a religião pura e imaculada diante de Deus é auxiliar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Isso tem a ver com santificação. Você não vai se sujar como o mundo tem se sujado. Você vai cuidar dos seus pensamentos, dos seus olhos, das suas mãos, dos seus pés para onde vão. Você vai desejar o bem, a sua língua será domada. Você não será um fofoqueiro, mentiroso, uma pessoa que dá falso testemunho. Você é uma pessoa que vai usar a sua palavra como verdade para abençoar e alimentar aquela pessoa que está tão necessitada e carente da palavra de Deus. É uma pessoa que vai usar dos seus recursos, dos seus bens materiais para ajudar o próximo, o reino de Deus, a igreja, os missionários. Você que entende que precisa reservar-se para o Senhor, se apartando do mal. E o mal começa aqui no nosso coração, da amargura, da ira, da inveja, da maledicência, da luxúria. Meu amado, sem isso, não adianta você esquentar o banco de uma igreja. Sem isso, não adianta você colocar uma roupa de cristão, talvez colocar até uma gravatinha, uma Bíblia debaixo do braço e ir para a sua igreja. Por quê? Porque o seu coração não está sendo purificado dia a dia. Não está permitindo que a palavra de Deus ela alcance o seu coração e o Espírito Santo comece ali a santificar e a retirar tudo aquilo que não se parece com Jesus. Tirar a sua gritaria, as suas crises temperamentais, explosivas, uma pessoa que fica ali irritadiça, uma pessoa que não deseja ouvir a verdade, uma pessoa que não está aberta para a sabedoria de Deus, uma pessoa que não aceita a repreensão. Cuidado! Isso não atrai a presença de Deus para a sua vida. Isso não faz com que Deus... você não se torne alguém de destaque diante de Deus. Viste, né, o fulano tal lá na terra, ano 2021, é um homem justo, é um homem íntegro e se desvia do mal. Ele me ama. Será que Deus poderia dizer isso? Porque ele falou isso para Jó na geração dele, na época dele. E hoje? Para quem Jesus falaria? Para quem Deus Pai falaria? Será que seria para você? Seria uma bênção que isso fosse verdade. Mas se não for, ainda há esperança de permitir que Deus faça essa santificação. E você tem que tomar o primeiro passo. Dando sequência à obediência. Obediência. Essa retidão, é reto, uma pessoa obediente. Não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O que tem que fazer é o que vai ser feito. A Bíblia diz em 2 Samuel 22:22.
porque guardei os caminhos do Senhor, caminho de retidão, e não me apartei impiamente do meu Deus. Basicamente, a mesma passagem também se repete em Salmos 18, 21. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. A obediência agrada a Deus. E por isso, mais vale para Deus a obediência do que um sacrifício. A misericórdia quero e não sacrifício. Qual é mais fácil? Imaginemos o tempo do Velho Testamento, onde sacrificavam-se animais. Para um bêbado, um alcoólatra, uma pessoa dominada pelo seu vício, qual é mais fácil para ele? Comprar um cordeiro para levar para ser degolado, para ser sacrificado? Ou se libertar e abandonar a bebedeira? Qual é mais fácil para uma fofoqueira, uma pessoa que não doma a sua língua? Sacrificar um animal, levar para o sacerdote? Ou controlar a sua língua, pedir perdão para todas aquelas pessoas que você ofendeu, que você magoou, que você falou mal? Qual é mais fácil? Para um drogado? Fazer um sacrifício? Comprar um cabrito? E levar para sacrifício? Ou nunca mais colocar drogas no seu corpo, no seu organismo? Qual é mais fácil para um promíscuo, para uma prostituta, para um mulherengo? Abandonar a prostituição ou fazer um sacrifício? Tem pessoas que estão assim nos dias de hoje, não estão fazendo sacrifícios, comprando animais, mas são pessoas que acham, eu levei uma cesta básica, eu doei uma cesta básica, é o meu sacrifício. Mas essa pessoa não para de falar mal da vida dos outros. Essa pessoa, ela rouba no seu trabalho. Essa pessoa é explosiva, essa pessoa mente, essa pessoa é corrupta, essa pessoa é invejosa. Aí para ela é mais fácil ofertar na igreja, para ela é mais fácil ajudar com alguma instituição de caridade do que abandonar os seus pecados, se apartar do mal. Será que essa é a sua realidade? Porque se for, não tem como atrair a presença de Deus. Aí você ora e não sente a manifestação, o poder de Deus. Você vai à igreja e acha que a igreja é fria, porque você está fazendo separação. O pecado que habita em você está separando da comunhão, da presença de Deus. Então, você estará lá, ouvirá um louvor, ouvirá uma mensagem e mesmo assim a palavra de Deus não chegará ao seu coração. E isso requer a obediência não somente a Deus, mas às nossas autoridades. O jovem, ele talvez, eu sou um cristão, mas é rebelde em relação aos seus pais, é rebelde em relação aos seus professores. Ou esposas que se dizem cristãs, mas são totalmente insubmissas aos seus maridos. E assim nós vemos em tantos âmbitos pessoas que são rebeldes contra os seus patrões e que acabam falando mal da empresa que é a que leva o pão para a casa dele. Que feio! E isso repele a manifestação de Deus nas nossas vidas. Em quarto e último lugar, fé e uma adoração genuína. Hebreus 11:6, Gênesis 22:5. A Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Não é difícil, não é inviável, é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Não uma fé morta, mas uma fé viva, uma fé genuína. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E aquele espírito voluntário de sacrifício, de dar o que é melhor, o que é mais precioso para você. A Bíblia diz em Gênesis 22:5, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele estava indo para sacrificar a seu filho ao mandado de Deus. Ele estava ali submisso e obediente à vontade de Deus, ainda que ele não compreendia o porquê. Mas ele acreditava que Deus o ressuscitaria. E Deus fez aquela prova e ele foi aprovado. Quantas vezes Deus
Ele coloca uma prova diante de nós e somos reprovados. E provas bem menores do que a de Abraão. Nós negamos a Cristo por conta de uma promoção no emprego. Nós abandonamos ao Senhor Jesus porque não sacrificamos o nosso ego. Não sacrificamos, talvez você foi chamado por Deus a ser um pastor, um missionário, mas você não abre mão dos seus prazeres, você não abre mão da sua casa, do seu emprego, da sua cidade, para fazer e cumprir a vontade de Deus. Meu amado, a obediência, ela deve ser incondicional. Mas eu não estou compreendendo o que Deus está dizendo aqui, eu sei que vá, obedeça. Isso é a fé. Não é um pulo no escuro, porque ela está baseada nas Escrituras, nesse livro precioso. Mas você precisa obedecer com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esqueça. Se você deseja de coração ser agradável a Deus, você deve realizar os seus mandamentos. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Isso é 1 João 3:22. Eu termino perguntando, você tem feito aquilo que é agradável à vista de Deus? Porque você depois pode pedir e Ele vai responder. Porque você guarda os mandamentos, mas não por obrigação, não para bajular a Deus, porque Deus sonda o coração, mas de forma voluntária, espontânea, por amor, porque Deus merece. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. E sabendo disso, fazendo o que é agradável, você pode conversar com Deus, você pode pedir, e Ele faz questão de ouvi-lo. Ele faz questão de estar com você e de manifestar a presença dele na sua vida. E quando isso acontecer, você não vai querer parar mais. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Depois que prova da presença dele, desse amor maravilhoso, não quer parar. Você, entre aspas, vicia na presença de Deus e quer mais e mais e mais. E o resto perde o valor. Bens materiais perdem o valor. O que as pessoas pensam sobre você perde o valor. Por quê? Porque você quer a glória de Deus, a manifestação da presença de Deus na sua vida. Isso basta. A graça de Deus nos basta. Vamos orar. Pai, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor nos ensina como nos aproximarmos do Senhor, sem bajular, mas de uma forma amorosa, ajudando-nos, ó Pai, dia a dia. Peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e pela carne que sempre está batalhando contra o Espírito Santo. Mas eu peço em nome de Jesus, não somente por mim, mas por todos aqueles que me assistem, que o Senhor lhes dê vitória, que o Senhor nos abençoe e que o nosso desejo seja agradar ao Senhor acima da nossa vontade, acima, ó Deus, de tudo. Que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, sempre. E assim cumpriremos o primeiro e grande mandamento. Em nome de Jesus. Amém.